falando de questão jurídica e também dessa questão das redes sociais, do discurso que é utilizado nas redes, dos ataques de um lado e de outro, tem aqui uma informação relacionada a Guilherme Boulos. Reportagem do Rogério Gentili hoje também na nossa página do UOL. A Justiça aceitou uma denúncia e Boulos virou réu por chamar um ex-ministro de Bolsonaro de imbecil. Acaba de sair essa notícia. O deputado federal Guilherme Boulos passou a ser réu em uma ação criminal apresentada por Abraham Weintraub, que foi o ministro da Educação de Bolsonaro, né? Ambos são pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. A queixa-crime foi feita em fevereiro de 2021, após Boulos chamar ele de imbecil nas redes sociais. Ele escreveu na época, né? O Brasil corre o risco, abre aspas, né? O Brasil corre o risco de ficar sem vacinas suficientes por causa de insumos da China, por causa de Jair Bolsonaro e 3 imbecis. Dudu Bananinha, ele se referindo a Eduardo Bolsonaro, Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, e Weintraub, foi o que ele escreveu. O ex-ministro disse à Justiça que Boulos lhe fez uma agressão gratuita, sem qualquer fundamento, ofendendo-lhe de modo inadmissível. O deputado respondeu no processo que Weintraub é conhecido por seus erros de português e pelas suas declarações públicas ofensivas aos chefes de Estado, aos povos indígenas, e disse que já encontrou 51 ocasiões em que o ex-ministro chamou pessoas que discordavam de suas ideias justamente de imbecil. Foi assim como ele respondeu. E aí, hein, Josias, essa troca aí de gentilezas e elogios, entre aspas. Existe uma figura no direito que é a exceção da verdade. A pessoa, quando é processada, ela reivindica em juízo o direito de provar que o que disse é verdade, né? Então, o Boulos vai ter que recorrer a essa ferramenta jurídica para provar que o Weintraub é um imbecil, né? Eu, particularmente, Fabiola, não sou partidário desse tipo de política, essa política baseada na ofensa. Acho que o Boulos, como candidato a prefeito de São Paulo, ele deveria atentar para isso, né? Acho que quando você lida com... Acho que ele até mudou já um pouco, né, o Josias? Um pouco, porque essa acusação ela é de 2021, naquele auge da pandemia, né? Acho que quando você lida com gente desqualificada, a forma mais correta de lidar é recorrendo à qualificação, né? Se você se qualifica, a desqualificação ela se torna ainda mais eloquente, né? E esses personagens que foram mencionados aí, o Weintraub, o ex-chanceler do Bolsonaro, o próprio filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, são pessoas que realmente não prezam pela qualificação, né? E lamento que o Boulos esteja metido nesse processo, né? Acho que esse tipo de política não acrescenta, sobretudo nessa quadra que nós estamos vivenciando, na medida do possível, as pessoas deveriam qualificar um pouco mais o seu discurso, né? E há essa tentação sempre. A gente vê muitas cenas no Congresso, algumas até descambam para violência, né? As pessoas, ainda outro dia tinha um parlamentar, aquele Washington Coaquá, que é vice-presidente do PT, deu uma bofetada na cara de um colega no plenário, né? Isso eu acho que não faz bem à política e é muito lamentável esse tipo de processo, né? Mas o Boulos tem esse recurso, ele pode recorrer a essa ferramenta da exceção da verdade para provar que o Weintraub é um imbecil, né? E o Weintraub forneceu matéria-prima para isso. Não falta. Ele consegue comprovar. Eu acho, sabe, que as pessoas que quiserem... Agora o Weintraub está fora da arena principal, mas ele foi um ministro muito importante. E talvez as pessoas deveriam usar as palavras que ele usa, né, em relação aos outros. Por exemplo, ele chama o ministro do Supremo de vagabundo, ele chama a família Bolsonaro de rato. Então, ele ficou muito ofendido por ter sido chamado de imbecil. Talvez as pessoas que queiram qualificá-lo possam recorrer às palavras que ele usa contra outras pessoas. É uma boa sugestão, não é, Fabiola? Ele chama o Bolsonaro de rato, por exemplo. A família são ratos que em breve estarão presos. E os ministros... E é curioso, porque ele integrou a ratocracia, né? Fez parte principal. Então, ratos em breve estarão presos. Aqui são as palavras dele, ó. O ex-ministro da Educação chamou o ex-presidente de cafetão.
classificou sua família como ratos em uma publicação nas redes sociais. Então, estou lendo aqui uma reportagem. Então, é isso. Assim. Tem essa material, forma né? de que a gente está tratando a política, porque baixou nesse nível, né, Olília? E olhando, por exemplo, das cenas que a gente acompanha no Congresso Brasileiro. O que é aquilo, né? Como o Nicolas Ferreira, que no Dia da Mulher colocou aquela peruca, aquela imagem, né? A forma como eles tratam, e até é curioso que a gente vê pelo outro lado, né, ali falando, é preciso reagir a eles, né? Ai, me fugiu o nome dele agora, o Josias, o deputado que cuida, que começou a cuidar um pouco das redes e estimula o governo a falar sobre isso. Janones? O Janones. Isso, Janones. Que ele começa a gritar e fala, eles não sabem falar. Ele recentemente pôs um vídeo disso criticando o governo Lula e o pessoal da esquerda que não sabe reagir, porque ele acha que tem que ser nessa mesma moeda, né? Boulos sempre teve esse nível um pouco acima, só que ele tá numa outra figura agora, né? Agora, enfim, com a candidatura a prefeito de São Paulo, ele vai ter que repaginar um pouquinho. Mas é lamentável, não é? Se a gente pensa, vamos juntar dois elementos aqui. O Dr. Alberto da Costa Silva, nosso acadêmico africanista recém-falecido, ele descrevia as sessões que ele assistia na Câmara nos anos 40, 50, e falava muito da qualidade dos políticos, como oradores, da qualidade humana dos políticos e da qualidade do programa dos políticos. Não é à toa que os políticos estão muito mal avaliados pela população brasileira. Porque, de fato, a gente vê esses políticos que desqualificam a arte da política. Desqualificam com o tipo de vocabulário que usam, desqualificam por não ter projeto algum, que é um político que não tem um projeto a não ser o projeto de se manter no poder. Né? Então, essas discussões todas são lamentáveis e só vão fazer com que esse tipo de argumento que nós conversávamos no começo do programa, essa ideia, sociedade civil é que cuida da sociedade civil, isso vai crescer. Porque qual é o problema desse argumento, a falácia desse argumento? É que você não dá ao Estado o que o Estado deve fazer, que é produzir bem-estar social para a população. Agora, se você tem esses políticos, você, de alguma maneira, inflaciona esse tipo de discurso que acaba falando mal dos políticos, dos partidos, do Estado e criando o que no seu local? Senão a invasão golpista do dia 8 de janeiro. E tem um aspecto, viu, Fabiola, que se me permite rapidamente, há um jargão popular segundo o qual político é tudo igual, né? E não é geneticamente uma impossibilidade que as pessoas sejam iguais, né? Agora, eu acho que quem tem preocupações com a política devia qualificar a atividade, né? E, em certa medida, o eleitor é corresponsável por isso, né? Porque essas pessoas são eleitas, né? E eu tenho muita dificuldade de falar mal de político e tratar eleitor com punhos de renda, né? O eleitor é corresponsável. E acho que nós temos que qualificar a política. E para qualificar a política, quem se julga qualificado não pode ficar repetindo o linguajar inadequado, né? Pelo menos tem que elevar o debate, né? Tratar as pessoas com respeito, mesmo as que não merecem respeito, né? Porque eu acho que se você se qualifica, você derruba essa impressão, esse jargão segundo o qual todo mundo é igual, que é tudo político, é tudo a mesma coisa. Não é. E quem não se julga igual, ou quem não deseja se igualar por baixo, devia ter uma preocupação, e essa preocupação começa com o linguajar. Você não deve entrar na casa das pessoas, mesmo nas redes sociais, que é um ambiente tão abastardado, acho que não vale a pena entrar com um linguajar que não seja adequado. Bom,